Opa! Tudo bom com você? Nick aqui falando. Enquanto eu caminho, eu compartilho aquilo que de algum jeito me faz aproximar da verdade. Aquilo que de algum jeito, para mim também é uma descoberta. A descoberta do seguinte, desculpa. A descoberta do seguinte, do processo. Muitas vezes a gente não se dá conta que o que a gente objetiva, a gente quer ver, que é o efeito final das coisas, está longe. E por estar longe, necessariamente talvez você não consiga alcançar tão bem aquela ideia quanto você gostaria. Porque você já gostaria que já tivesse sido realizado. Ou seja, o efeito. É quando você quer alguma coisa, você trabalha por aquele algo, só que ele está longe. E aí, antes desse algo acontecer, necessita o quê? O seu trabalho, necessita o seu movimento, necessita você sair desse instante que você de algum jeito esteja parado. Entenda que isso não é só você, isso são todos nós. Todos nós seres humanos estamos sempre nos movimentando. Enquanto nós nos movimentamos, existe um processo ocorrendo. E nesse processo, a continuidade dele nos leva a esse efeito final, que tanto a gente objetiva. Então quando a gente fala disso da nossa vida, que por vezes aqui eu já comentei que não existe necessariamente a nossa vida, mas esse processo de viver, é porque isso que a gente está vivendo não chegou ao final. Eu tô aqui nesse momento gravando um vídeo para você. Eu espero que tão cedo eu morra. Tão pouco você. O efeito final, que é esse processo de viver, é a vida. A gente ainda não chegou lá. A gente pretende chegar bem. Agora é fácil? Não é fácil, cara. Porque eu gosto sempre de pensar que existem diversas ordens de causa e ordens de efeito. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o que antecede esse processo é uma causa. Então existe, como se assim posso dizer, uma certa linha lógica de pensamento. Causa, processo e efeito. Algumas pessoas vão falar que assim, existe um axioma na física que é causa e efeito. Causa e efeito. Só que não. Causa, processo e efeito. Não tem como somente existir a causa, não tem como somente existir o efeito, porque ali precisa dessa liga, esse processo acontecendo, que é o processo de vida que nós estamos tendo, que é o processo de viver na realidade, né? E isso, quando eu falo que existem diversas ordens de causa, diversas ordens de efeito, quer dizer que é um sistema dentro do outro, como se fosse mais ou menos uma cebola, uma cebola que tem várias camadas, aquela mais nuclear, mais dentro, mais no interior dela, e você vai abrindo. Então, são várias camadas, umas atreladas à outra, e isso é a nossa vida. Então, quando você nasce, se você não tiver seu papai, sua mamãe, ou se você não tiver um responsável, você vai morrer. Você já viu, você já teve a oportunidade de acompanhar um bebê, um neném, e ver que ele não consegue sobreviver per si, sozinho? Ele precisa de alguém cuidando dele, amando aquele ser. Ou seja, fazendo muito mais do que o normal, mas fazendo realmente, se movimentando em favor daquele indivíduo, ainda que por vezes, muitas vezes, talvez, esteja se machucando, mas ele vê que a vida daquele indivíduo é tão importante que ele acaba superando qualquer adversidade. Ali esse cuidado, esse movimento, tem a ver com um processo, esse processo de cuidar. É o primeiro laboratório que, de algum jeito, a gente vive aqui nessa existência, que é a família. Aí tem tanta gente que leva mágoa dos seus familiares, dos seus pais. Por que não me tratou bem? Por que não me deu o que eu queria? Me abandonou? Cada indivíduo é diferente. Mas se você existe de algum jeito, e é lógico, tenha passado pelos seus pais, ainda que tenha acontecido tanto problema, você de algum jeito está vivo em função do trabalho deles. E entenda que essa análise que eu estou fazendo não é uma análise fácil, porque eu consigo compreender que a vida de cada indivíduo é diferente. Tem muitas pessoas que passam muitas dificuldades em suas famílias,
mas eu estou falando da sua existência, como que você percebe a sua existência, não necessariamente o ambiente que você nasceu. Porque são sistemas, um sistema dentro do outro. Se eu olho somente para aquela circunstância que eu vivo, sem entender o poder que existe dentro de mim, que me foi dado de algum jeito por Deus, ou seja, a minha possibilidade de agir segundo a vontade daquele que me criou e permitiu que aqui eu existisse, será que se eu não presto atenção nisso, eu não estou bloqueando minhas potencialidades, ainda que talvez tenha vivido diversos problemas? Esse é um processo. E um sistema diante de diversos sistemas. Então tem a sua família, um sistema, onde vocês viveram um sistema, a condição que lhe foi dada para que vocês estivessem nesse ambiente foi um outro sistema, o tempo que vocês viveram, o local que ali estão presentes, tantas coisas. E aí tem duas formas de você analisar isso. Você analisa isso pela linha do indivíduo, ou você analisa isso pela linha do coletivo, daqueles que estão ao seu entorno, com todos os discursos possíveis, sem prestar atenção em você como indivíduo. Um conjunto de xícaras não existe sem uma xícara. Antes de existir esse conjunto de pessoas para dar tantas opiniões sobre você, sobre a sua existência, sobre as coisas que estão no seu entorno, será que não é interessante você buscar essas informações? Quando a gente presta mais atenção no efeito do que no processo, causa, processo, efeito. Quando a gente presta atenção mais no final do que no meio, do que na origem, por vezes a gente está perdido. Está perdido porque a gente não fez uma correlação por total. E nessas diversas esferas que assim existem. Cada vez mais eu vejo, é engraçado, o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo. Hoje eu não sou mais um adolescente. Hoje eu não sou mais uma criança. Para eu falar tudo isso aqui que eu estou vivendo com você, que eu estou vivendo, estou aprendendo, estou compartilhando aqui com você, foi necessária uma certa reflexão, um período de reflexão, e essa reflexão continua. Algumas coisas vão se consolidando, vão se tornando mais reais, assim eu posso dizer. Outras vão se apartando, estando longe daquilo como eu pensava. E o tempo está passando. Na realidade eu estou presente aqui, né, me comunicando com você, esperando que essa mensagem de algum jeito toque no seu coração e talvez lhe ajude, se assim for da vontade de Deus, não sei. A minha parte eu estou fazendo. Mas entender que o efeito é importante, mas você não pode, poder até que você pode, né? Mas o ideal seria que você analisasse todo um conjunto. Porque você observar somente o final, sem entender todo um contexto, de algum jeito você está caminhando de uma forma errada. O que eu digo é, você está se apartando da verdade. Quando você pensa em todas essas circunstâncias de por que você está aqui, qual talvez a sua missão, né? Se você assim consegue compreender o que eu digo, e como você está trabalhando em função disso, isso muda tudo. Dá mais uma causa que é tanto importante nesse processo final, que é o efeito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário e caminha comigo nesse canal. Valeu!